Mas escute, porque o que eu vou falar aqui não é o que vocês gostam. E eu não sei por que a direção da UMADEB, deixa o tema ali, por favor, escreveu esse tema. Porque esse tema é forte demais. No ano passado falei sobre a fé. E nesse livro de Carlos Café, ele diz que um vô levou o neto para a praia, porque o neto nunca tinha ido a uma praia. E ele diz que quando era criança, esse avô, ele diz que quando foi na praia a primeira vez ficou fora de si. E ele levou o neto na expectativa de que, assim como ele se sentiu da primeira vez que viu o mar, ele disse que acreditava que o neto ia sentir a mesma coisa. E ele disse que quando chegou com o neto, a praia estava linda, o dia amanhecendo, e ele colocou o netinho. Mas na hora que o neto chegou na praia, alguém buzinou e outra pessoa começou a oferecer algo. A partir daquele momento, o netinho não se impressionou com a praia, se impressionou com o barulho que os outros estavam fazendo. Ele disse que ficou decepcionado porque o netinho não se impressionou com a praia, com o colocar dos pés nas águas. E quando eu li isso, eu me lembrei de Lucas 10. Jesus disse para Marta: Marta, tu estás distraída com muitas coisas. E é aqui que eu quero começar. Eu vou falar hoje sobre como viver um chamado extraordinário. Juventude, há dois conceitos para a palavra extraordinário. O primeiro conceito é secular. O conceito secular de extraordinário fala de algo além do comum, aquilo que não é rotineiro, aquilo que sai da sua normalidade. Esse é o conceito de extraordinário no sentido geral. E todo mundo busca o extraordinário. Até nós, pregadores, cantores, pastores, estamos buscando o extraordinário. Olha o tamanho do templo que ele construiu. Olha o tanto de livro que ele escreveu. Olha como a oratória dele é bonita. A igreja foi ao chão quando ele pegou o microfone. Nós queremos o extraordinário. Como ela fala bem, como ele prega bem, é o nosso extraordinário. Como ele decora a Bíblia, é o nosso extraordinário. Como ele tem uma oratória impecável, é o nosso extraordinário. Como ele usa termos técnicos na mensagem, é o nosso extraordinário. O pastor pegou o paletó e derrubou 20 no chão, é o nosso extraordinário. Eu preguei ontem à noite, 120 almas aceitaram a Jesus, é o nosso extraordinário. Só que o extraordinário da Bíblia não tem o mover de tornar ninguém visível. O extraordinário da Bíblia não é espetáculo. Vou começar com vocês hoje. O extraordinário da Bíblia não tem fama para ninguém. O extraordinário da Bíblia não exalta ninguém. O extraordinário da Bíblia não tem selo de mídia para cantores, para pregadores. O extraordinário da Bíblia não tem placa, o maior pregador, o maior cantor, o maior teólogo. Esse é o nosso extraordinário, só vai até aí. O extraordinário da Bíblia não coloca ninguém em pedestal. O extraordinário da Bíblia não tem fama, não tem glória, não tem status, não tem poder, não tem brilho. O extraordinário da Bíblia
Não é o que vocês estão pensando. Às vezes o pregador diz: Deus tem me levantado, eu já conheço todos os países, é só até aí o teu extraordinário. Canta demais, já vendeu 1 milhão, é só até aí o teu extraordinário. Vocês querem saber o que é o extraordinário? Olha, o extraordinário, olhe bem para mim aqui, não fuja, não se abane para você não perder aqui o negócio. Escute bem. Se vocês observarem a Bíblia, o apóstolo São Paulo, ele diz que nós podemos viver o extraordinário constantemente. Efésios 3:20. Ele pode fazer abundantemente muito mais daquilo que pensamos e daquilo que nós pedimos, pelo seu poder que opera em nós. Será se vocês estão preparados para o extraordinário? Pastor Sival Xavier, Pastor Denis, pastores da Almadeb. O extraordinário da atualidade é muito fácil. Mas se vocês observarem a Bíblia, o extraordinário de Deus só começa com aquilo que é simples. A Bíblia mostra, Gênesis capítulo 21, se você atentar bem para o verso 14 a 21. Agar está desesperada, o rapaz vai morrer, mas ela coloca o menino e o menino clama. Olha o extraordinário de Deus. Abra os teus olhos. Tem água bem aqui para o menino não morrer. O extraordinário de Deus, Gênesis 22, quando você lê 13, Abraão tentando sacrificar Isaac, Deus só disse assim: olha para o mato. Diga comigo, olhe para o mato. Só quem tem boca bem forte, olhe para o mato. Vamos lá, olhe para o mato. Quem de vocês aqui já foram procurar milagre em mato? É o extraordinário. Vocês me chamaram, mas a minha mensagem é essa aqui. Eu não pulo, não sou contra quem pula, eu não corro, eu não boto mão em ninguém. Mas olhe para cá. Abraão, abre os olhos. E ele abriu. E o que foi que ele viu no mato? O que foi que ele viu no mato? Um cordeiro amarrado. E ele disse: esse aqui, está aí o cordeiro, no mato. Diga comigo, no mato. Vamos lá, no mato. Às vezes você paga caro. Eu vou nos Estados Unidos ouvir um profeta, mas o profeta pode estar pertinho da tua casa, no mato. Diga comigo, o extraordinário de Deus. Não, só quem está na Almadeb. O extraordinário de Deus acontece de maneira simples. Quantos anos Moisés pastoreou as ovelhas do seu sogro? Vamos. 40. Quantos anos? Não, diga bem forte, abra a boca e diga. Quantos anos? Durante esses 40 anos, quantas vezes Deus apareceu para Moisés? Durante 40 anos, quantas vezes Deus apareceu a Moisés? Vocês já viram as brincadeiras que todo mundo tem hoje? Agora eu ia saindo na esquina, Deus falou. Agora eu fui no vaso, Deus falou. Agora eu estava comendo pipoca, Deus me disse. Vai mentir para lá, rapaz. No dia que Deus falar contigo, tu nunca mais fica com brincadeirinha com Ele.
Quando Deus falou com Daniel, Daniel caiu, quase não levantava, só de fraco. Moisés botando a ovelhinha para beber, olha o extraordinário de Deus, beber. De repente ele vai botar água para beber as ovelhas, e ele vê um matinho. Que foi que ele viu? Um matinho. E no meio do matinho aparece o anjo do Senhor. E do meio do matinho o fogo queimava. E ele diz: por que que queima e nunca termina de acabar com o capim? Eu vou já me virar e vou ver o que que acontece. O extraordinário de Deus não é com trovão, não é com raio, não é com chama, é com simples. Na hora que ele chegou, Deus disse assim: olha, tira a sandália dos teus, porque o lugar que tu estás é o quê? É terra santa. Então escute, o extraordinário de Deus no simples. Se você pegar a sua Bíblia, em 1 Samuel 17, o Saul pega Davi, coloca a roupa dele, a armadura dele, coloca o capacete dele, coloca tudo dele. Olha para cá, porque no extraordinário de Deus, ele não quer a roupa do outro, ele não quer o diploma do outro, ele não quer a canção do outro, ele quer você. Davi botou a roupa de quem? De Saul. E eu vou dar um conselho aqui para você: viva o extraordinário que Deus quer que você viva. Não viva o do outro, não imite a voz do outro, não imite o cabelo do outro. Se a irmã vier cantar aqui, não imite a outra, não. Deixe Deus te usar no extraordinário dele. A roupa de Saul não presta em Davi. A medida de Deus para cada um é diferente aqui, meu irmão. Vira aí para o teu irmão, pega a mão dele e diga para ele, olha nos olhos dele, na cara dele, diga: meu irmão, tu está preparado? Não, mas diga com autoridade: tu está preparado para viver o extraordinário? Agora diga para ele: mas o extraordinário de Deus é outra coisa que hoje. Olhe para mim. Davi foi com a armadura de Saul? Diga comigo bem forte: ele foi com a armadura de Saul? Não, diga mais alto: a armadura de Saul? Capacete de Saul? Espada de Saul? Experiência de Saul? Treinamento do capitão do exército? Não. Eles: majestade, não dá para mim andar com essa roupa. Eu quero ir no extraordinário de Deus. E qual era o extraordinário? Ele foi no ribeiro, pegou a baladeira dele, e o que que ele botou no alforjezinho dele? Vamos, ele colocou o quê? Mas o que é que 5 pedrinhas tem a ver? O problema não era a pedra, o problema não era a espada, o problema era a experiência que ele tinha com Deus. Porque quem tem experiência com Deus vive o extraordinário com coisas simples. Vocês sabem, olhe para mim, aguarde aí. Vocês sabem por que Deus não está usando muito de vocês? Porque vocês estão buscando o extraordinário e não estão querendo o Deus do extraordinário. Eu quero que o Senhor me levante, eu quero que o Senhor faça de mim o maior pregador. Esse é o teu extraordinário. Davi disse para Saul: olha, majestade, eu não sei andar com essa roupa. Aí ele diz: mas Davi, Golias é campeão de guerra. Ele diz: majestade, ele é campeão de guerra. Eu tenho é o Deus que vence todas as guerras. Deus vai falar tanto aqui, irmãos, hoje, aqui para o Brasil. Digam comigo: o extraordinário. Vamos lá, bem forte: o extraordinário. Aí Davi só pegou o que? A Bíblia diz que ele foi sem escudo, sem espada e sem lança. Mas quando Golias olhou para ele, disse: olha o tamanho do menino que mandaram para lutar comigo.
rapaz, eu vou te acabar hoje. Ele diz: Golias, te aquieta, tu vens a mim com escudo, com espada, com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos... Agora, a experiência que ele tinha com Deus fez daquelas pedrinhas o extraordinário. Eu vou citar um último versículo para me entrar no texto. Olhe para cá. Capítulo 6 de João. A multidão escuta Jesus. Escuta. Aí os discípulos pararam um pouco o sermão de Jesus e disseram: manda a multidão ir embora, porque já é tarde. Eles vão desmaiar pelo caminho e nós não temos comida. Aí Jesus olhou para eles e disse: e por que vocês mesmos não dão de comer? Eles disseram: não, é o seguinte, onde é que a gente vai comprar pão para tanta essa gente? Eles estavam com o pão da vida, mas não viam o extraordinário diante deles. Agora olha para cá. Tinha uma pessoa que estava no meio das 5.000, fora homens e mulheres, que vai acontecer com ela o extraordinário. Quem é que andava com o extraordinário? Quem é que andava com o extraordinário? Bora! Pronto, era um meninozinho. O meninozinho saiu de casa, não sabia o que ia acontecer. Vai que eles vão ouvir Jesus e passa o dia todinho. A mamãe não me dá um cachorro quente. Eu vou colocar aqui para me levar quanto? Vamos, gente, pregue comigo. Quantos pães? 5 pães e o que mais? Pronto, 5 pães e 2 peixinhos ele botou. Aí Jesus pregando normal disse: não precisa, o alimento já está aqui, o extraordinário já está aqui. Tem um menino aí na multidão. Aí alguém diz: Jesus, mas tem um menino aqui que só tem quantos pães? E quantos peixes? Jesus traga, porque nas mãos de Jesus o que não parece nada vira extraordinário. Oh, aleluia. Pastor, é porque minha boca é feia. Jesus não está perguntando se tua boca é feia. A minha venta é grande. Ele não está perguntando se tua venta é grande. Lá na igreja mangam muito de minha orelha. Não te importa. Eu sou a mais negra da congregação. E daí? A Bíblia diz em 1 Samuel 2: ele arranca do monturo e coloca entre os príncipes, porque ele é o Deus do extraordinário. Vamos lá. Queridos, por que eu disse a vocês no início que é muito pesado essa mensagem? Ela não pode ser desligada do verso que nós acabamos de ler, da confissão do 18 até o 27. Jesus, se vocês observarem o texto, por que eu tenho que começar por aqui? Senão você não vai entender. Senão você não vai entender. A primeira coisa é que Jesus Cristo, ele vai chamar os discípulos em particular. E quando você atenta para essa passagem bíblica, há um ponto decisivo que Jesus quer colocar. Digam comigo, um ponto decisivo. Ele reúne os discípulos, e até então o ministério de Jesus não era tão popular. A gente fala hoje de Jesus, mas para o povo daquela época ele não era tão extraordinário. Se você abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 4, verso 18, o texto diz que quando Jesus terminou de dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, e quando ele começou a falar, a Bíblia diz que eles pegaram pedras e queriam empurrar Jesus de um alto monte para que ele morresse. Eles não viram nada de extraordinário no primeiro discurso de Jesus. Segundo, João Batista, capítulo 11 de Mateus, 1, 2, 3, ele até também ficou um pouco confuso
não entendendo o ministério de Jesus, e mandou perguntar: és tu mesmo que havia de vir, ou temos que esperar outro? Cadê o extraordinário de Jesus? E quando você olha para esse texto, Jesus chama 12 homens e quer entregar o legado dele para os 12. Só que quando ele chama os 12, se você ler Marcos, ou melhor, Lucas 5:11, a Bíblia diz que eles deixaram os seus barcos e seguiram a Jesus. Por que que eles deixaram o barco e seguiram a Jesus? Eles não seguiram porque viram grandes milagres. Eles não seguiram porque viram coisas extraordinárias. Eles seguiram porque queriam ser extraordinários. Como, pastor Osiel? Eles estavam em busca de bens, em busca de poder, em busca de posição e em busca de glória. Se você ler Lucas 22:24, Jesus disse na sua palavra, e eles discutiam quem seria o maior no meio deles. Então olhe para cá. Eles vão seguir Jesus, mas eles não têm a ideia do que é seguir a Jesus. A ideia é que eles haveriam de serem poderosos, famosos, grandes e com muito like. Vocês se lembram de Mateus 19? Quando Jesus disse: é difícil um rico entrar no céu. Eles disseram: Senhor, nós deixamos casas, pai, deixamos tudo, e o que é que nós vamos ganhar? O que você pensa que vai ganhar com Cristo? Vamos lá. Um ponto decisivo. Jesus reúne eles e Jesus vai criar um debate teológico. Diga comigo isso para ficar na memória. Debate teológico. Um podcast. Ele vai fazer um podcast. Porque hoje o que mais tem na internet é debate teológico. Todo dia quase alguém me liga para mim participar de um debate teológico. Só que Jesus vai participar de um debate teológico. Mas antes dele participar de um debate teológico, ele vai orar. O texto começa dizendo: olha, estando ele em oração. Não comece debate dialogando ou pesquisando o livro. Comece orando. E pela oração você vai ter a revelação perfeita. Jovens, Jesus Cristo chama os discípulos depois da oração. Aí ele diz: o que é que os homens estão dizendo que eu sou? Jesus não queria uma opinião superficial. Jesus não queria uma opinião do povo, porque lá em João 6,15, quando Jesus Cristo não aceitou ser rei, a popularidade de Jesus começou a cair. Jesus não tinha mais fama quando ele começou a mostrar para que ele tinha vindo. Em segundo lugar, se vocês observarem o próprio texto, a Bíblia diz que aqui Jesus fez uma pergunta: o que eles dizem que eu sou? Ah, tu és um João Batista, tu és um Elias, Malaquias 4:5. Tu vais ter um ministério estrondoso, espetacular. Ou alguns dos profetas, como Jeremias. Quem eles dizem que eu sou? Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então a primeira coisa que nós podemos observar é que Jesus Cristo começa mostrando
para ser discípulo dele, é preciso entender que ele não veio para ter glória humana, ele não veio para ter fama. Quando Pedro termina de dizer: tu és o Cristo, Jesus disse assim: a ninguém conteis esta revelação. Quando Pedro diz tu és o Cristo, ele não estava dizendo tu és um líder político, tu és um revolucionário, tu és alguém importante. Pastor Zé, mas onde é que o senhor quer chegar? Não tem como você atender o chamado de Cristo sem que você saiba que Ele é o Messias. Só pode atender o chamado quem sabe que Ele é o Messias. Mas depois que Ele diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, aí o Senhor Jesus diz: eu vim para morrer pelos pecadores. Aqui começa o esclarecimento do que seria o chamado. Jesus não chama os discípulos com promessa de grandeza, promessa de astros, promessa de fama, promessa de glória, promessa de status. Ele começa o chamado falando da cruz. Depois que eles dizem quem é Jesus, depois que eles entendem que Jesus é o Messias, depois que eles entendem que Jesus é o escolhido, aí Jesus vai fazer o chamado. E quando Jesus começa o chamado, é a partir daqui que você vai começar a entender o que é extraordinário. Eu estou falando nesta manhã como viver um chamado extraordinário. Primeiro, bata a mão no seu peito e diga: eu preciso. Mais forte: eu preciso morrer. 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 Há um teólogo que diz que só tem uma placa no céu, na entrada do céu. Qual é a placa? Tu já morreu? Entra. Quando Jesus chama, por isso que eu disse que esse tema aqui de vocês é pesado. Olha para cá. Quando ele diz: querem atender meu chamado? Morra. Vamos lá bem forte comigo: morra. Vira para o teu irmão e diga para ele: morra. Bora, rapaz, olha na cara dele e diga aí na cara dela: morra. Tu já deixou aquela tua ser vergonhice? Tu já deixou aquela tua máscara? Tu já deixou aquele pecado de prostituição? Tu já deixou aquele pecado de adultério? Você já deixou aquela língua grande que você tem? Morra, 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 morra. Olha para cá. O extraordinário de Deus começa com eu morrendo. Se alguém quer vir após mim, faça o quê? Negue-se a si mesmo. Gente grande, irmão, não pode fazer a obra de Deus. Só quem pode atender o chamado de Deus é quem já morreu. Porque quando você morre e ressuscita, você passa a ter um Senhor na sua vida. E o Senhor da tua vida é Jesus Cristo. Esse eu, escute bem, negue-se a si mesmo. Você não pode atender o chamado se você não morrer. Eu vejo em culto de missões, eu vejo em palestra: eis-me aqui, Senhor, mas tu já morreu. Eu quero ir para a África, já morreu. Ai, eu quero evangelizar na universidade, já morreu. Vocês que estudam psicanálise sabem que Freud falava do id, do ego e do superego. O superego
Id, ego, superego. O superego relaciona os dois. O id, a fase inicial, e a fase do ego, que é a mais saliente, é o ego. Eu canto, eu sou, eu prego, Deus me levantou, eu faço isso, eu sou o melhor. Se não botar na frente não vai. Vai, porque o dono desta obra é o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Se vocês observarem René Descartes, ele falava do eu pensante. Se vocês observarem, Kant falava do eu transcendental. E o próprio Sartre falava do eu projetado. O eu projetado é aquele eu, esse ano eu vou tomar voos. Eu participo de cultos de formatura. Aí a primeira canção que aparece é aquela: campeão, vencedor, Deus dá asa, faz teu voo. Quem foi que disse que Deus quer fazer de você campeão? É por isso que eu pergunto para Deus, em choque. Escute bem, olhe para mim aqui. Vamos falar do extraordinário. Eu pergunto aqui aos irmãos: qual foi o homem mais extraordinário do Novo Testamento, depois de Jesus Cristo? Qual foi o homem mais extraordinário? Cite aí. Vamos lá, bem forte, quem foi? Escreveu quantas cartas? Romanos 15:19 diz que ele tinha sinais, milagres e maravilhas. Olha o extraordinário. Como foi que Paulo terminou a vida dele? Tuberculoso, sem amigos, sem ninguém, decapitado por Nero, mas ele abriu a boca antes da morte. 2 Timóteo 4, 7, 8. Eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O extraordinário. Tem irmão que diz: eu quero ser como Pedro, a sombra dele quando passava curava. Eu quero ser como Pedro. Tu quer ser como Pedro? E como foi que Pedro terminou como extraordinário? Decapitado, morto, crucificado. E como foi que ele quis morrer? De cabeça para... Olhe para mim. Todos os extraordinários, diga comigo, o extraordinário. Diga, o extraordinário. Às vezes a gente entra num evento como esse, é o pregador, vai entrando ali, tem muita agenda. Esse é o cara. Esse cara aí é convidado demais. Talvez ele não tenha coragem se a pessoa puxar um canivete para dizer: eu vou te matar em nome de Jesus. Ele diz: não faça isso não, porque a glória dele está no que ele está sendo representado. Agora, quando ele morre para esta vida, nada mais aqui lhe interessa, a não ser exaltar o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Escute, Paulo morreu decapitado. Olha o extraordinário. André, ele morreu crucificado. Olha o extraordinário. Tiago, em Atos 12, morreu através de Herodes. Olha o extraordinário. Pedro morreu crucificado. Olha o extraordinário. Filipe, Bartolomeu, Tomé, Tadeu, todos morreram martirizados. Pegaram Timóteo, estava pregando no meio da rua. Enquanto ele pregava, alguém veio com um pau, com um porrete, e bateu na cabeça de Timóteo, que a cabeça dele se abriu. Eu estou cansado, gente, de ver pessoas que estão pegando a Bíblia para usar para o seu egoísmo, para usar para a sua autossuficiência. Evangelho não é para ninguém buscar grandeza. Evangelho não é para ninguém buscar glória e fama. Evangelho é estar pronto para morrer pelo nome de Jesus Cristo. E eu estou em um conflito. Eu nem disse para minha esposa, mas eu estou em um grande conflito esses dias. Porque quando você vai pregar numa igreja ou no evento, alguém está esperando a multidão cair. Alguém está esperando a multidão jogar terno. Alguém está esperando a multidão profetizar.
Mas olhem para cá, enquanto tem pessoas lá fora que matam em nome de Alá, enquanto tem pessoas lá fora que adoram outros deuses, ainda tem missionários que perdem a casa, perdem a família, perdem a cabeça. É difícil da glória mesmo. Porque talvez, eu sei que você veio para marchar aqui. Eu também queria marchar. Eu estou envergonhado até de evangélico que diz que agora é evangélico e de uma hora para outra está mudando para outra igreja, voltando para a idolatria. É porque você nunca morreu. Tem crente, irmão, que está procurando o culto melhor, o pastor melhor, o domingo melhor, o louvor melhor. Agora imaginem! Pastor Sival, o senhor é presidente, o senhor é um homem de Deus. Às vezes eu entro, aí está chegando o pastor Ziel, o homem que Deus tem usado, e eu fico aqui todo me inchando que nem sabe cururu. Vocês já viram? Ele se incha todinho. Isso é um baluarte, não é assim? Isso é um grande homem. Deus tem levantado. Aí quando ele diz isso, eu olho para 1 Coríntios 4,13. Paulo diz: até o momento nós somos blasfemados e clamamos. Olha, até o momento nós somos o lixo do mundo. Tem obreiro que diz assim: eu sou ministro do evangelho, usando 1 Coríntios 4. Só que ministro lá é remador da segunda categoria. Ficava lá embaixo do porão, porque o extraordinário aqui não sou eu. O extraordinário aqui é quem me chama. Morra o teu egoísmo hoje. Morra a tua autossuficiência. Igreja, olhem para mim. Só pode atender o chamado quem sabe quem é ele. O Paulo era grande. Paulo diz que no meio deles ninguém sobrepunha a ele. Mas no dia que Jesus pegou ele, Atos 9, que ele caiu, ele ficou mansinho e disse: quem é? Eu sou Jesus. Então escute. A primeira coisa: deixe o eu morrer. Há 3 tipos de eu na Bíblia. Diga comigo: eu criado. Vamos lá, bem forte. Eu criado, eu caído, eu redimido. Quais são os 3 eu? Eu criado. Qual é o outro? E qual é o terceiro? O criado é o que Deus fez em Gênesis 1, 26, 27, conforme a imagem dele. Só que quando Deus criou perfeito, o homem caiu. Agora entra no eu caído. O que é o eu caído? Eu posso, eu tenho, eu faço, eu sei, eu consigo, eu fiz teologia, eu sei pregar. Me bota aí que você vai ver o tamanho da bênção, ou melhor, o tamanho do estrago. Porque deixa eu dizer, o eu criado é o eu que Deus fez na perfeição. O eu caído é o que o diabo entrou. Mas aí entra Jesus Cristo, mata o teu eu e te faz o eu redimido. Quem manda na tua vida é Deus, quem agora te coordena é Deus. É por isso que lá em 2 Coríntios 3,5 Paulo diz: a nossa suficiência vem de Deus. Gálatas 2,20: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Olhe para mim aqui. Quando Jesus te chama, Ele te dá um pacote. Diga comigo: pacote. E no pacote vem 3 coisinhas para você desembrulhar. Primeiro pacote, primeiro presente do pacote: morra. Se alguém quer vir após, negue-se a si. E o quê? Tudo está no imperativo. Aqui é um aorista imperativo. Segundo, segue-me. Você tem um imperativo contínuo, constante.
No primeiro pacote, morra. Deus não quer ninguém aqui grande, irmão. Se você for pensar de atender o chamado de Jesus, pensando que Ele vai te levantar, que Ele vai te glorificar, você está fora da Bíblia todinho. Pronto. Aí se você chega aqui na igreja, mas é porque eu sou rica, Deus lá está se importando com tua riqueza, coisa nenhuma. Aí se você sentar aqui, é porque eu sou sábia, eu estudei na Harvard, eu estudei em Cambridge, eu estudei no Fuller. Deus lá está ligando para essa bobagem. Toda pessoa que tem bagagem demais quer se amostrar na igreja. É por isso que lá no céu tem uma plaquinha. Qual é a plaquinha que está lá antes de você entrar? Não, como? Vamos lá, bem forte. Se a irmã vier para o congresso desse aqui, aí ela é filha de papai e vê a irmãzinha mais pobre, aí ela se amostra, morra hoje, minha filha. Morra, porque não tem ninguém aqui maior do que ninguém. O grande aqui é quem nos chama, é Jesus Cristo. Só quem pode dar glória. Morra. Diga comigo, morra. Morra. Jeremias 9, 23, 24. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, e nem se glorie o rico na sua. Mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço benevolência e justiça, e destas coisas eu me agrado, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Em primeiro lugar, morra. Em segundo lugar, o segundo embrulho que sai do pacote, tome a cruz. Diga comigo, tome a cruz. Tome a cruz. Irmãos, quando Jesus Cristo faz esse capítulo, que vocês estão hoje aqui na Almadeb tratando dele, escute bem, Jesus não enganou ninguém. Ele disse, olha, eu estou chamando vocês. Enquanto que os discípulos entenderam o chamado diferente, Jesus agora faz essa reunião particular e ele diz qual era o propósito dele. Jesus disse, eu não vim fazer ninguém famoso, eu não vim fazer ninguém levantar cidade poderosa, eu não vim tornar estado poderoso, eu vim morrer. Na transfiguração, ele diz, eu vou morrer. Aí os discípulos saíram dessa reunião, certo que poderiam viver o extraordinário. Só que o extraordinário de Deus, o que é, pastor Ziel? O extraordinário de Deus é tu sempre morrer. O extraordinário de Deus é que Ele vai te levar para a morte. O extraordinário de Deus é que Ele está te dando uma cruz. O extraordinário de Jesus é que quando Ele diz, toma a cruz, Ele estava dizendo o seguinte, no pacote que eu dou para vocês, olha o pacote, tem oposição, tem perseguição, tem morte, tem aflição, tem dor, tem luta. No pacote que eu dou para vocês, ninguém vai reconhecer vocês. No pacote que eu dou para vocês, vocês serão enviados como ovelhas para o meio de quem? De lobos. No pacote que eu dou para vocês, eles vão levar vocês para os tribunais e vocês serão mortos. No pacote que eu dou para vocês, quem continuar pregando o meu nome vai sofrer por causa do meu nome. No pacote só tem sofrimento, gente. E eu me pergunto, Deus, e quem de nós hoje quer o pacote? Romanos 8,36, Paulo diz, está escrito, por amor a Cristo nós somos entregues à morte o dia todo. Filipenses 1,21, Paulo disse, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu vou piorar mais. Apocalipse 12:11. Eles venceram por causa do sangue, pelo testemunho da palavra, e não amaram a sua vida até a morte. Será se a mocinha que faz a unha dela na manicure,
que deixa aquelas unhas tão grandes, parecendo unha de vampiro. Que ela, para pegar no celular, ela não consegue fazer assim. Ela não consegue. Tem que ser assim. Será se essa está pronta para morrer por Jesus? E os machozinhos de calça acochada, musculosinho de academia, que toma anabolizante. Tu está pronto para entrar no reino das trevas e dizer: nem que eu morra, mas a glória é para o extraordinário, é para Jesus Cristo. Oh, aleluia. Nós não temos que atacar ninguém, nós não temos que ferir ninguém, mas hoje a maioria dos púlpitos estão com medo. Não pregue mais isso que pode ter processo. Não fale mais isso que pode se acabar. Eu já disse para minha esposa: se prepare, porque um dia desse eu posso ser preso por causa do evangelho. Mas negociar isso aqui, eu não negocio nunca. Eu quero que fique de pé, só jovem que esteja pronto para morrer por Jesus. Só que não, só se você estiver pronto. Fica, cadê a moça, cadê o rapaz? Eu estou pronto, cadê? Fique de pé, deixa eu dizer uma coisa aqui, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Quem recebe o pacote? Eu não tenho um pacote de chave de apartamento. Eu não tenho um pacote de chave de carro, eu só tenho um pacote aqui. Olha para cá, olha para cá. Olha para cá. Já começou, irmãos. Vocês não estão percebendo, mas no Brasil já começou. Já tem cidade que, se você entregar um folheto na praça falando com alguém, você é abordado. Já começou. Já tem locais que eles estão proibindo pregar o evangelho. Olha para cá, esta semana um pastor me contou em um estado do Brasil que lá quem manda é o poder do mal, do tráfico, da droga. E o pastor foi abrir uma igreja, ele disse: nós não queremos porque as crianças e os jovens, vocês estão levando tudo para esse Jesus e está faltando gente para o tráfico. Olha para cá. Não amaram a sua vida até a morte. Nesse momento tem missionários sendo mortos por causa dessa palavra e desse chamado. Mas olhe para mim aqui. Paulo diz que nós somos entregues à morte o dia. Atos 20, 24. Paulo abre a boca e diz: eu não tenho a minha vida como preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a carreira e o ministério que o Senhor Jesus me entregou. Sabe o que eu estava pensando enquanto eu vinha para cá? Deus dizia a mim: muitos jovens do Brasil vão estar na UMADEB. Pergunte a eles se eles amam a vida deles mais do que a mim. Agora vamos lá. Deus vai derramar tanta graça aqui, porque Ele vai dar o espírito de ousadia para moça e rapaz. Não é só para ser missionário, não. Aleluia. Aleluia. Ele coloca 3 coisas no pacote. Fique de pé, eu já vou encerrar. Ele coloca a primeira: renuncio eu. Olhe para mim. Se você se acha, se você pensa que tem, se você acha que é, Deus não te quer nesse lugar. Agora, se você já morreu, não vivo mais eu, não vivo mais
Eu não vivo mais, Ele vive em mim. A segunda coisa do pacote: pegue a cruz. Diga, pegue a cruz. Isso, pegue a cruz. E a terceira, diga comigo: Jesus faz uma inversão de valores. Pastor Ziel, e qual é a inversão de valores que ele faz? Aquele que quiser salvar a sua vidinha, irmão, quem quiser salvar a sua vidinha, meu cabelinho, meus olhinhos, por Jesus alguém pode arrancar teu olho, por Jesus alguém pode cortar teu braço, por Jesus você pode perder a cabeça. Está lá em Mateus 14, quem perdeu a cabeça por causa da verdade que pregava? João Batista. E de todos os discípulos de Jesus que morreram, só quem morreu de coisa natural, só morreu velhinho mesmo, só quem morreu velhinho de todos os apóstolos de Jesus, quem foi? Só João. E mesmo morrendo velhinho, coitado, foi botado numa ilha, passou pelo um tacho pegando fogo. Minha casinha, meu carrinho. Um dia desse um pastor disse para mim: meu plano, pastor Zé, sabe o que é? Eu disse: por não, terminar meu ministério, meu aposento, vou deixar meus filhos formados e vou pescar. Eu disse: ah, desgraçado, que ministério é esse? John Stott, em uma obra que ele escreve, ele diz que crente não tem aposentadoria espiritual. Eu já trabalhei muito para Jesus, vou descansar. De quê? Tu nunca levou uma lapada de facão nas costas por causa de Jesus? Nunca levou um tapa na cara? Paulo disse: eu peguei bofetadas, eu fiquei noites sem dormir, o nosso navio perdeu o rumo da vida, nós não tínhamos mais esperança, ninguém se lembrava mais de nós, mas ele não negou o chamado. A Bíblia diz que tinha uma velhinha que nunca aposentou, está lá em Lucas 2, 84 anos, quem sabe o nome dela? Ana. Ela aguardava um menino e dava testemunho do... Então olha para cá, tu não tem negócio de aposentadoria, porque olha para mim aqui, diga bem forte para mim encerrar: Jesus, não, você não está na Umadeb? Jesus troca os valores. Quem quiser salvar a sua vida. Eu estava no avião lendo um livro de W. Tozer, e ele diz o seguinte: se o médico disser que você vai morrer do coração hoje, aproveite o quanto você puder para falar de Jesus, para morrer amanhã. Oh meu Deus, o médico disse que tem uma veia entupida, aí vai para casa, fica ouvindo o hino chorando: Jesus está entupidinha, eu vou operar, mas se não der certo, enquanto eu opera, evangelize na praça, na rua, na universidade. Olha para cá, o extraordinário não é você, é Jesus operando por você. Vamos lá, no extraordinário, a mudança de valores. Olha para mim, quem quiser salvar a sua, vai acontecer o quê? Quanto mais você ficar nesse mundinho, Jesus me protege, Jesus com quem que eu vou casar, ai meu Deus, tu vai morrer aí mesmo. Agora se você pegar Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, levante a mão e diga glória a Deus. As demais coisas
as demais coisas. Filipenses 3, 7, 8. Aquilo que eu tinha como mais importante, reputei perda por causa de Cristo. Olha o verso 8. E por causa da excelência do conhecimento de Cristo Jesus, eu perdi todas as coisas e as considero como esterco, como cocô, para ganhar a Cristo.